Amados irmãos, Atos capítulo 6, verso 8 ao 10 vai dizer o seguinte. Diminui um pouquinho o gráfico, por favor. Glória a Deus. Nossa. Som. E glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, só pra... Acho que é a voz, né? É a pessoa mesmo. Glória a Deus. É isso também, né? Glórias a Deus. Verso 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Antes que vocês se assentem, vamos orar sobre essa palavra. Eu sei que já foi orado, mas vamos orar mais um pouquinho, né? Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus maravilhoso, estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai querido, te clamando, ó Deus Todo-Poderoso, e suplicando Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, está aqui, Senhor Deus, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, ó Deus Todo-Poderoso. Te peço, ó Pai querido, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, continuar falando comigo, mas também alcançar os Teus servos, ó Pai querido, alcançar, Senhor Deus, aqueles que vão assistir essa pregação mais tarde, ó Pai querido, ou futuramente, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai querido, transformar, Senhor Deus, não pelo que eu falo, Senhor Deus, mas pelo poder, ó Deus Todo-Poderoso, da Tua palavra, Senhor Deus. Eu te peço nessa noite, nessa tarde, esteja conosco, ó Pai querido, em nome de Jesus, e os irmãos podem se assentar. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Maravilhoso é esta palavra, irmãos. Palavra que mexe muito comigo. Livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver que Atos, ele é um livro que ele conta várias coisas que aconteceram com os discípulos, com os apóstolos. A gente vai ver que quem escreveu Atos foi o próprio Dr. Lucas, ou apóstolo Lucas. Sim, isso aí. Discípulo Lucas, que veio a se tornar discípulo. Então, quando a gente vai estudar sobre a história de Atos dos Apóstolos, o porquê que foi escrito, quem que escreveu, a gente percebe que quem escreveu não era nem crente ainda. Não conhecia Jesus. Provavelmente ele escutou falar sobre Jesus e falou, cara, interessante isso. E como todo bom estudioso, ele foi saber quem que era esse Jesus. Porque tudo que ele conta é como se ele estivesse próximo, mas não tivesse participado diretamente. O único momento que você percebe que ele participou diretamente é quando ele vai falar sobre a ascensão de Jesus aos céus. E todos os discípulos, todos os apóstolos estavam lá, reunidos no mesmo lugar, onde aconteceu o Pentecostes. E ele vai dizer que após Cristo ascender aos céus, após Cristo ser glorificado, Pedro começa a pregar. Paulo, mas você começou a falar sobre Estevão e você vai falar sobre Pedro? Calma que a gente vai chegar lá. Calma que vocês vão entender o que eu quero falar. E o mais interessante que o Lucas ele vai falar o seguinte: eu te escrevi isso, ó Teófilo. E alguns estudiosos vão dizer que Teófilo provavelmente era alguém que queria conhecer Jesus, algum cristão simpatizante, alguém que tinha amor, mas ainda não tinha se envolvido. E outros vai dizer que Teófilo significa amigo de Deus. E aí eles não vão aderir isso, não vão atribuir esse texto de Atos dos Apóstolos para uma pessoa específica. Presta atenção. Ele vai atribuir isso para todo aquele que se identifica como amigo de Deus. Todo aquele que
simpatiza pela palavra de Deus. Porque é como a gente era antigamente. A gente simpatizava, mas não se envolvia. A gente achava legal ser crente, a gente falava bem de crente, mas a gente era crente? Negativo. Como diz um vídeo aí que o próprio Dercy já citou uma vez: não, ser crente é muito difícil. É a coisa mais difícil que eu estou tentando ser. Tudo é pecado. E essa era a nossa imagem de cristão. Essa era a nossa imagem de crente. E a gente queria conhecer, mas não queria se envolver. E levando para esse lado, eu começo a entender que ele começa a levantar alguns pontos. Lucas vai falar sobre a ascensão de Jesus aos céus. Ele vai falar sobre a pregação de Pedro. Ele vai falar sobre a pregação de Estevão. Ele vai falar sobre a escolha do 12º apóstolo, que é Matias. Ele vai falar também sobre o início da perseguição. E o mais incrível do texto de Atos dos Apóstolos, que é, pela minha percepção, a maior conversão que já existiu na história da Bíblia. A conversão de Paulo. Não simpatizo com Paulo porque somos charás. Não simpatizo com Paulo por causa do que ele era, mas sim da forma que ele se converteu. E Lucas, ele deixa ele simpatizado. Só que o engraçado é que Paulo não simpatizava com Jesus. Ele não era Teófilo, amigo de Deus. Então, Paulo, quando Estevão vai ser apedrejado, Paulo, ainda conhecido como Saulo, está ali presente. E o texto de Lucas vai ser específico em dizer que Paulo consentia com a morte de Estevão. E na hora eu fiquei imaginando que é como se fosse: e aí, a gente pode? Eu fiquei imaginando Estevão ajoelhado na frente de todos eles, e todo mundo com pedras nas mãos, e olhava para Saulo e dizia: e aí? É só você falar. Isso é o interessante de Lucas. Ele enfatiza isso e ele faz com que a nossa imaginação volte àqueles tempos e comece a perceber o quão arriscado era se dizer servo de Cristo. O quão tenebroso, o quão perigoso era se dizer: eu conheci Jesus Cristo e eu creio que Ele é sim o Senhor e Salvador. Ele é o Messias escolhido por Deus, onde toda a Escritura antiga vem falando sobre Ele, vem apontando sobre Ele. Paulo, conhecedor, estudioso, assim como Lucas, conhecia a palavra de Deus, amava a palavra de Deus, porque o que ele fazia não era por cargo. Você percebe que o que Paulo fazia de perseguir, para começar a perseguir a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, não foi porque ele quis manter um status, não foi porque ele quis continuar na posição dele. Até porque o que dá a entender quando a gente lê o texto de Atos é que Paulo era muito jovem quando foi se tornar só um minutinho. Aleluia. Quando ele vai se tornar um principal da sinagoga. Você percebe que ele já tinha idade para se tornar principal da sinagoga, porque naquela época tinha que ter uma certa idade. Porém, ele era o mais jovem de todos. Então não tinha tempo ainda para Saulo ficar ali preso a cargo. Não tinha tempo para Saulo estar apaixonado por cargo. Eu começo a entender que Saulo já amava a Deus antes mesmo de conhecer a Deus. Antes mesmo de ter experiência com Deus. Somente por aquilo que ele já tinha dito aos seus profetas. Estevão, cheio da graça e do poder
poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Gente, que palavra maravilhosa. De todos os discípulos de Jesus Cristo, o mais jovem deles, Estevão. Entenda que eu estou falando de discípulo, não estou falando do apóstolo. Porque de todos os apóstolos, o mais novo era João. Estevão, em sua juventude, Cheio de graça e de poder, cheio de sabedoria, ele começa a pregar, fazer milagres, para mostrar para o povo o amor de Deus, para mostrar para o povo o que Deus estava fazendo naquele lugar, através do nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco eu volto em Paulo. Eu só pulei para Estevão, porque senão eu vou fugir um pouco do que eu escrevi aqui. Então Estevão era jovem e sábio. Ele buscava conhecer a palavra. Ele buscava se aprofundar nas Escrituras. Aqui, assim como já foi dito aqui nesta tarde. Se você tem um ministério, Paulo, mas eu não tenho um ministério, mas você é servo de Deus, não é? Teve um dia que foi feito o apelo, você levantou a mão e falou, sim, eu quero aceitar Jesus, depois você foi lá, se batizou. Aleluia! E aí em todos os lugares as pessoas olhavam, viram que você era diferente. Não, eu sou cristão. Eu sou cristão, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu creio naquilo tudo que a Bíblia fala. Mas aí quando te perguntaram, e o que a Bíblia fala? Muitas vezes vem a confusão, né? Mas como assim? Peraí, isso tem que ser específico. Não, o que a Bíblia fala? e a Bíblia vai dizer que Estevão, cheio de sabedoria, cheio de graça. Só que ela não para por aí, Ela fala que alguns da sinagoga dos libertos, ou seja, pessoas da antiga aliança, que provavelmente estavam presos em algum reinado. Esses, quando voltaram para Israel, ainda voltaram zelosos pela palavra, zelosos por aquilo que os profetas já tinham passado, os patriarcas já tinham passado. E esses confrontavam Estevão, pessoas de bagagem, pessoas estudadas, confrontavam Estevão. E a Bíblia vai dizer no versículo 11: e eles não podiam resistir à sabedoria pela qual ele falava do Espírito. Aleluia! Estão conseguindo fazer a dimensão. São pessoas estudiosas. É por isso que Atos dos Apóstolos me chamam muita atenção. É uma pessoa muito estudiosa, não é um galileu, não é uma pessoa sem estudo, assim como eram os outros apóstolos, assim como foi Pedro, assim como foi muitos dos outros, Tiago, João. Não, é alguém estudioso, falando de pessoas estudiosas, de uma forma diferente. E ele vai enfatizar que Eles não podiam, eles não conseguiam vencer Estevão no argumento. A cada argumento que eles apresentavam, Estevão falava, mas a palavra diz assim, assim e assim. E detalhe, ele não tinha o Novo Testamento para poder confrontar. Ele tinha o mesmo texto que eles estavam usando. Da mesma forma que Jesus foi confrontado no deserto. Ué, você não é filho de Deus? Pega essa pedra, transforma em pão. Atira-te daqui de cima, porque aos seus anjos dará ordem. Jesus, na própria palavra, confrontava. Paulo, mas você tem que entender quem era Jesus. É outro patamar. Era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe das Nações, General de guerra.
Mas e Estevão? Estevão é um dos muitos exemplos que é pouco citado na Bíblia, mas que quando é citado, dá uma surra na gente. Dá uma lição de moral na gente. Ele era estudioso da própria Escritura e buscava a sabedoria de Deus, se enchia com o Espírito Santo. Provavelmente ele estava lá junto com os apóstolos, enquanto Jesus falou assim: reúne todo mundo, legal, juntou todo mundo, Estevão lá no meio. E aí Jesus vem, aparece, conversa com todo mundo, come com eles e some. Aí vem ele e fala: eu só acredito na hora que eu ver, que eu pegar na ferida dele, que eu tocar no lado dele, para ver se realmente tem uma ferida ali, se tem uma cicatriz, o que é que vai ter ali. Aí eu vou ter certeza que era Jesus e Estevão ali. Pessoal, ó, Judas tinha que morrer, Judas tinha que trair Jesus, então Judas saiu do apostolado. Agora a gente vai ter que escolher um outro apóstolo aí, a gente vai ter que colocar mais um, porque são 12 tribos. Jesus escolheu 12 apóstolos. Vamos escolher um. E Estevão ali, aprendendo, se enchendo com o Espírito Santo. Aleluia! Você lendo Atos dos Apóstolos, você percebe que acontece tanta coisa, mas o que chama mais atenção, as duas coisas que chamam mais atenção, é Estevão, em sua pregação, em seu julgamento, e o apóstolo Paulo, quando se converte. Paulo, mas aí eu só estou vendo você falar que Estevão era sábio, que Estevão era estudioso, e beleza. Capítulo 7 vai dizer a defesa de Estevão. Aleluia! Então lhe perguntou o sumo sacerdote, capítulo 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é assim? Porque vocês lembram que alguns dos... Deixa eu lembrar aqui de novo, eu não lembro agora. Aleluia! Principais da sinagoga, desculpa. Alguns dos principais da sinagoga, aqueles mesmos que não conseguiam vencer Estevão no argumento. Aqueles mesmos que estavam lá cheios de sabedoria, cheios de estudo, cheios de bagagem, não conseguia vencer Estevão. Eles pegaram e começaram a pagar gente. Começou a pegar gente e falar: ó, vai lá e fala, acusa que Estevão está falando isso e isso. Que Estevão diz que vai derrubar o templo e vai reconstruir em 3 dias. Que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mentindo, dizendo coisas que Estevão nunca tinha dito. Os mesmos. Que é o que esse mundo faz. Se ele não te vence, ele te acusa do que você não fez. Ou até mesmo faz como Daniel. Te acusa do que você fez, mas torna o que você fez errado. A partir de hoje é proibido rezar, orar, fazer prece para qualquer rei, para qualquer Deus. Somente para o nosso rei, porque ele é uma divindade. Então eles pervertem a realidade. Não se espantem de o que acontecia no passado, aconteceu hoje em dia. Não se espantem. A estratégia do inimigo ela nunca vai mudar. Ele vence a gente pelo cansaço. Ele vence as pessoas pelo cansaço. Tem um ditado que diz no mundo aí: uma mentira contada mais de uma vez torna-se verdade. E é o que a gente vê hoje em dia. É o que a gente vê na Bíblia. E aí Estevão lá sendo julgado, ele pergunta: foi isso mesmo? É isso mesmo que eles estão falando? E pasme,
Estevão não vai falar, não foi nada disso que eu falei. Você não vai ver Estevão falar assim, negativo, eu estou falando sobre Deus. Eu estou falando sobre Yahvé. Estevão não fala nada disso. Estevão começa a ver uma oportunidade para pregar. Olha que maravilha. O homem sabe que dali ele não sai mais. O homem sabe que ao momento que ele chegou ali, da forma que levaram ele ali, já era. Não tem mais volta. Então o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ao invés de perder tempo se retificando, não foi nada disso. O que eu realmente disse foi isso. Não, ele vai dizer o seguinte, versículo 2: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, que quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí ele vai fazendo um aglomerado, e ele vai mostrando isso, e vai falando as situações que aconteceram em toda a história de Israel, que apontava para Cristo. E eles percebem que aquilo ali é verdade. Só que agora não dá mais para voltar atrás. Já estavam acusando ele. Já tinha uma acusação fortíssima. E como ele não se defendeu, automaticamente ele é culpado. Automaticamente ele é culpado. Então vamos matar ele. É onde acontece a situação. Só que essa pregação, por mais que ela foi maravilhosa, magnífica, eu me arrepio só de ler o primeiro versículo. Não converte ninguém. Acredita? Que pregação poderosa! Desde Abraão, apontando para Jesus Cristo. Estevão fez toda essa ligação. E ele não fez uma ligação porque ele é muito bom de história. Ele não fez uma ligação com Jesus Cristo porque ele é o cara das letras. Não. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Tudo aquilo que aconteceu é apontando para Jesus Cristo. Então, por mais que o mundo aí fora fala assim, porque esse Deus dos cristãos, parece que ele não sabe muito o que ele quer. Antigamente era um plano, agora é outro plano. Não, o plano sempre foi o mesmo. Sempre foi salvar a humanidade na redenção, pelo seu Filho. Já foi prometido lá no jardim para Eva. A mulher vai sair de você, um que vai pisar a cabeça da serpente. E Estevão fez essa ligação, mas não converteu ninguém. Acredita? Já pensou, Samuel? Você gastar os seus 10 anos de ministério, você estudou, você comeu a Bíblia, você levantava lendo a Bíblia, você ia dormir lendo a Bíblia, você está no trabalho lendo a Bíblia, você está, sei lá, numa reunião que não dá para usar a Bíblia, aí você está pensando na Bíblia, está até perdido na reunião. E aí no último dia da sua vida, você gasta todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que o Espírito Santo depositou em você, e ainda assim não converte ninguém. Para muitos seria frustrante. Só que Estevão, quando ele finaliza a pregação dele, e aí é o ponto-chave, ele olha para os céus e vê quem? Filho do homem assentado ao lado do trono de Deus. Só que ele fica tão maravilhado com isso, porque é uma visão deslumbrante. Imagina vocês, Estevão foi um dos poucos na Bíblia que conseguiu ver Deus em seu alto e sublime trono. E essa visão maravilhosa faz com que ele diga o que ele está vendo. Só que para os judeus era uma blasfêmia falar isso. Onde já se viu um comedor de feijão ver Deus e um homem sentado do lado de Deus? Não pode isso! Mata ele! E mataram Estevão.
E agora eu vou voltar um pouquinho na pregação do nosso amigo Pedro. Lembram que teve o dia de Pentecostes? Antes de Estevão morrer. Teve o dia de Pentecostes. Algumas pessoas falam: nossa, não são esses os homens galileus? Pessoas maravilhadas. Falam: rapaz, esses caras não têm conhecimento. Esses caras malemar sabem falar a própria língua. Eles falam problema em bicicleta. E estão falando na nossa própria língua do que Deus tem feito. Que coisa linda! E aí chega uns engraçadinhos falando assim: tá tudo bêbado esse povo, bando de cachaceiro. E Pedro se levanta, e aí está uma situação que Pedro faz diferente de Estevão. Pedro se levanta e diz: negativo, ainda é hora não. Terceira. Aleluia. Mais ou menos isso. Ou seja, ele fala, ainda é cedo para tomar, para beber alguma coisa, para estar bêbado. Ainda é cedo. Mas o que está acontecendo aqui, eu vou explicar para vocês. O que está acontecendo aqui É o que foi escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Joel, obrigado. no livro do profeta Joel, que dizia: nos últimos dias derramarei o meu espírito Aleluia. sobre toda a carne, sobre todo ser vivo, sobre os filhos, sobre as filhas, e os meus servos profetizarão. Glória a Deus. E Pedro, ele faz a mesma pregação que Estevão. Ele vai lá atrás e vem apontando para Jesus. Eu falei isso. Eles estavam falando de Jesus, é vocês que não entenderam ainda. Louvado seja Deus. Aleluia. E a pregação de Pedro converte 3.000 pessoas. Aleluia. Que maravilhoso! Ah, então está explicado por que Estevão não conseguiu converter ninguém? Pedro já tinha convertido todo mundo. 3.000 pessoas é muita coisa, gente. É muita coisa. A gente dá glória a Deus quando vem um, levanta a mão. Aleluia. Pedro, com sua pregação maravilhosa, magnífica, logicamente juntamente com sinais ali, o Espírito descendo, pessoas falando em línguas de outros países, em línguas que muitas vezes os outros não entendiam, conforme o Espírito Santo concedia que eles tivessem. Aleluia. 3.000 pessoas se convergem a Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E a partir daí o Evangelho só cresce. Só que assim como Jesus falou, é necessário que a semente morra. Ele foi a semente que morreu para nós. Só que nós somos cristãos. Já reparou que a gente trabalha a vida toda para ser um cristão agradável, para ser um cristão que Deus vai olhar e falar: esse é meu servo amado. Aleluia. Para a gente morrer. Para a gente morrer. E através da nossa morte é que vai se converter pessoas. Seja justo ou injustamente a nossa morte. As pessoas vão dizer: nossa, por que fulano morreu? Era tão bonzinho. Lembra de Dorcas? Dorcas morre. Que mulher maravilhosa. A mulher costurava, fazia tapete, fazia não sei o que, ajudava fulano, ajudava ciclano. E quando a mulher morre, ninguém quer que ela morre. Ai, meu Deus, ela era tão boazinha. Ai, ela era tão gente fina. Nossa, eu amava tanto a Dorcas. Serva de Deus. Então você vai ver que conforme a história vai passando, a maior pregação do cristão é sua morte. E a gente vai ver quando Paulo, chamado Saulo, encontra Jesus, primeiramente vem um clarão, fica cego, não enxerga nada. Já estou finalizando, não fiquem atônitos. Ele não enxerga nada.
E aí ele escuta uma voz, e o detalhe que a Bíblia fala assim, que os que seguiam Paulo também escutam essa voz e ficam preocupados. Meu Deus, de onde está saindo essa voz? E Jesus diz: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ah, nem te conheço, eu estou te seguindo, estou te perseguindo por quê? Não, você está me perseguindo, você está indo atrás daqueles que eu enviei. Mas já que você está me perseguindo, agora você vai ficar cego, você vai para a cidade que eu estou te mandando, vai lá, fica quietinho lá. E ele vai. Aí Deus pega e manda Um homem procurar Paulo. um homem chamado Ananias. Só que Saulo, mesmo cego, ele vê Ananias chegando e orando sobre ele. Ora sobre ele e ele tem a visão. Só que engraçado que Deus tem que convencer Ananias. Ananias tem um cara assim, esse cara, nossa Deus, esse é Saulo. Eu já ouvi falar desse cara. Ele está matando a gente, ele está matando todo mundo que diz que é seu servo. E aí? Não, mas vai lá porque agora ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E ele vai, ele chega explicando para Saulo, provavelmente ainda estava com medo de Saulo, para ver, vai que é uma pegadinha de Saulo, ah, te peguei, tá fingindo que era cego. E Saulo ficou em jejum esse tempo todo, 3 dias em jejum. Sabe o que eu percebo? Que Saulo, ele já tinha sido afetado pela pregação de Estevão. A pregação e a morte de Estevão foi tão potente, foi tão forte no coração de Saulo, na mente de Saulo, que ele ficou pensando, cara, se fosse mentira. A Bíblia não relata. A Bíblia não relata o que Saulo pensou nesse momento. Mas eu me imagino no lugar de Saulo. Cara, ninguém morre por causa da mentira. O mais mentiroso na hora da morte fala assim, não, era mentira. O mais mentiroso, na hora da morte, ele ainda fala que era mentira. Ele vai e conta a verdade. Não há gente mentirosa a esse ponto de morrer por essa mentira. Não, é melhor morrer do que eu contar a verdade. Para, né, gente? Isso é conversa fiada, né? É conversa fiada de quem quer perverter a nossa verdade, a verdade que Jesus deixou pra gente. Louvado seja Deus. E aí Saulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, acho que ele ele entra em jejum, e a gente sabe que o jejum é um símbolo de luto. Como assim, Paulinho, que é símbolo de luto? Lembra lá quando Jesus é questionado por que os discípulos dele não jejuavam? Jesus fala, o noivo está aqui. Qual que é a necessidade? Eles têm que se alegrar. Então o jejum é um momento de luto, onde eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que eu nada sou. Eu imagino Saulo esses 3 dias pedindo misericórdia. Senhor, tanta gente que eu matei. Eu imagino, isso aqui é conjectura minha, não é a Bíblia que está falando. Eu imagino que ele fez isso, que ele ficou assim, porque a Bíblia vai dizer lá no capítulo 9, verso 9: esteve 3 dias sem ver comida, sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Em luto, arrependido, porque achou que estava fazendo certo e na verdade estava fazendo errado. Uma pessoa que ama seu cargo fica em luto por causa do que fez? Uma pessoa que ama demasiadamente a sua função, aquela posição, aquele status, fica em luto porque ele prejudicou alguém? Porque matou alguém? A gente sabe que não. Não fique em luto. Isso é o que mais reforça na minha mente que Saulo pensou e está fazendo o correto. Pensou e está defendendo o Deus dos exércitos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus ao qual ele veio estudando e ele veio tentando conhecer. E para finalizar a minha pregação, para não ficar muito longa, a gente vai ver João, capítulo 16, verso 8, não precisa abrir, é só para ler aqui. Vai dizer o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado e da justiça. João está relatando antes de Jesus vir, e os discípulos, não precisa ir. Ele, não, eu preciso, porque o Espírito Santo tem que vir. E aí eu apresentei para vocês 2 pregações magníficas, que foi a de Pedro e de Estevão. Só que a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado e da justiça E do juízo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra ela veio em resposta. Eu nem estava imaginando que eu ia pregar. Ela veio em resposta ao que eu já tinha perguntado para Deus. Deus, o que Saulo viu? O que Saulo viu quando ele se converteu? Que conversão assombrosa! O homem da noite para o dia, ele se tornou vinho. Ele era vinho e se tornou água. Aleluia. Clara e transparente, boa para matar a sede. E eu fiquei me perguntando, e Deus pegou e me levou nesses versículos, e Ele começou a falar ao meu coração. Não é o que ele viu, é o que ele experimentou. Aleluia. E o último versículo, Jó, capítulo 42, verso 5, vai dizer o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. A primeira vez que eu li esse versículo, eu fiquei pensando, mas Jó não era crente? Eu me perguntei, Jó não era crente? Jó não era servo de Deus? Aguentou tudo isso por nada então? Ele não conhecia Deus e ele aguentou sem saber? E aí eu entendi. Aí Deus me respondeu aquilo que eu perguntei sobre Saulo. Não é o que ele viu, é o que ele experimentou. Passamos a conhecer a Deus quando experimentamos a Ele. Muitas vezes questionamos porque os antigos no Antigo Testamento ficavam testando a Deus. Se é o Senhor mesmo comigo, eu vou colocar um lã lá fora. Se ficar molhado, aí tudo seco, não sei o que. Não, agora tem que ficar seco e tudo molhado. Peraí, não sei o que. Agora o Senhor tem que comer comigo. E a gente questiona isso. Mas como que vamos conhecer a Deus se não experimentamos a Deus? E não digo experimentar de ficar forçando a Deus fazer milagre, não. Experimentar de ter experiência com Deus. Aleluia. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Tem um rapaz que ele é um cantor muito famoso, que a gente até canta um louvor dele, Rodolfo Abrantes. Quando ele se converteu, ele ainda fazia muita tatuagem. Ele só tinha parado de fumar maconha. Mas ele, se vocês quiserem, tem esse testemunho dele no YouTube. E ele fala o seguinte: eu pedia tanto para Deus falar comigo que eu queria escutar a voz dele. E um dia eu cansei de pedir para Deus, entrei no meu banheiro e estou procurando onde que eu ia fazer uma tatuagem. E Deus falou: chega. E ele ficou assombrado. Ele falou: peraí, Deus falou comigo. A alegria dele foi que Deus falou com ele. Ele experimentou Deus. Agora ele conheceu a Deus, porque ele só escutava os outros falar. Ele só escutava os outros falar. Não, porque Deus me abençoou, porque Deus fez isso. Essa madrugada eu levantei para orar e Deus sentou comigo. Esse dia eu estava viajando e Deus me livrou da morte. E ele só escutava falar. E aí ele conheceu a Deus verdadeiramente. Ele chegou na esposa dele e falou assim: amor, Deus falou comigo. Ele falou? Falou. O que ele falou? Disse não. Como assim não? Eu estava procurando onde eu ia fazer uma tatuagem e Deus falou não. Não, filha, você não está entendendo. Deus falou comigo. Chegou para o pastor dele: pastor, Deus falou comigo. Mesma história. Quando ele fala que é por causa da tatuagem, e o pastor dele fala: não, pastor, o senhor não está entendendo. Deus falou comigo. Você só vai experimentar o que é verdadeiramente alegria, o que é felicidade na presença do Senhor, quando você começar a experimentar Deus. Experiências com Deus. Você levantar para orar e Deus sentar do seu lado e falar: pode falar, meu filho. Quantos aqui pode dizer que já sentou, já ajoelhou para orar e Deus sentou ao seu lado? Na outra igreja que a gente estava, a gente cuidava, eu e a Poli cuidava de umas criancinhas, né? Aliás, era eu e a Selma, né? Eu e a Selma.
E aí, a gente ali conversando com as criancinhas, a gente gostava de trazer uma palavra, né, para as criancinhas, explicar do jeito delas para que elas entendessem, que eram crianças bem animadas, né? E uma das crianças olhou assim para mim e falou: tio Paulinho, eu posso pegar uma cadeira? Ah, pode. Mas você chamou um amiguinho? Não, é porque eu queria que o Espírito Santo sentasse do meu lado. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa criança só tinha 5 anos. E ela falou isso pra mim, e eu fiquei me perguntando: por que eu não me converti quando criança? Por que eu não conhecia Jesus quando eu tinha essa idade? Experiência, irmãos. Quando a gente passar a experimentar a Deus, a morte a gente não teme mais, a gente espera ansioso pela morte. Por quê? Porque eu tenho saudade de casa, eu tenho saudade de Jesus Cristo, eu quero ver a face dele. Aleluia! Eu quero abraçar ele, porque eu não tenho medo mais de ir para o inferno, eu não tenho medo mais de morrer, porque eu tenho quem me quer, eu tenho quem está ao meu lado, quem está esperando por mim, quem tem paciência comigo nos meus piores dias. Aleluia! Aquele que sonhou comigo antes mesmo que houvesse dia. Aleluia! Que possamos nos entregar para esse amor, que possamos nos preocupar com o que Ele acha de nós, qual que é a experiência que Ele quer para nós, nos preocupar com o que Ele pensa de nós. Que a gente possa Aleluia! experimentar a Deus, para que a gente possa dizer: agora sim eu te conheço. Sabe por quê? Porque os maiores homens da Bíblia, Deus vai dar testemunho deles. Olha Jó, Satanás está lá passeando e Deus olha para ele e diz: tem visto meu servo Jó? O povo lá no deserto, o povo querendo se levantar contra Moisés. Aleluia, Jesus. Obrigado. O povo se levantando contra Moisés. E Deus defende Moisés. Deus ele olha e diz: Miriam, você eu falo com sonhos. Arão, você eu falo de tal forma. Mas meu servo Moisés não. Meu servo Moisés eu falo com ele face a face, olho no olho, boca na boca, nariz no nariz. É intimidade. Não é carne. Aleluia! Não é porque o pastor me chama, o pastor gosta mais de mim. Não. É proximidade com Deus. Possamos nos entregar e ser como essas crianças que querem o Espírito Santo sentado ao seu lado. Aleluia! Quantos de nós vai orar e fala: Espírito Santo, vem aqui, vamos conversar. Ele quer ser nosso amigo, ele foi enviado para ser nosso amigo. Possamos experimentar verdadeiramente a Deus e poder dizer: agora sim eu te conheço. Amém? Essa foi a palavra a qual Deus colocou no meu coração. Que ela possa falar mais e mais no coração de vocês, que ela vem bradando no meu coração, que ela